Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre conjuntos numéricos e a reta numérica. E quem são os conjuntos numéricos que nós temos? Então, começando aqui pelo conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N. E quem são os números que contemplam este conjunto? O número 0 e todos os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Lembrando que o conjunto dos números naturais ele é infinito, não tem fim. Em seguida, nós temos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. E quem são os números que contemplam este conjunto, que é o conjunto dos números inteiros? Todos os números que estão aqui no conjunto dos números naturais, ou seja, o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, infinito, todos os números positivos. E também o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito, todos os números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros é contemplado pelo 0, todos os positivos, infinito, e todos os negativos, infinito. Em seguida, nós temos o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Eu fiz aqui uma reta, uma pequena reta, para exemplificar os números que contemplam este conjunto. Por quê? Porque no conjunto dos números racionais, eu tenho todos os números inteiros, ou seja, o 0 e todos os positivos e todos os números negativos. E este conjunto, que é o conjunto dos números racionais, contempla também todos os números decimais e todos os números fracionários, ou seja, todas as frações e todos os decimais. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, 1/4, 5/2, menos meio, menos 7/5 e todos os decimais. Lembrando que toda fração pode ser escrita em forma de um número decimal, assim como todo número decimal pode ser escrito em uma fração, todo decimal finito ou periódico. Então, aqui nós temos, por exemplo, 9 décimos, temos aqui o decimal periódico, que no caso é uma dízima periódica, 1,6666, infinito. Menos 2 inteiros e 2 décimos, menos 2 inteiros, 7777, que também é uma dízima periódica. Então, o conjunto dos números racionais vai contemplar todos os números inteiros e, além disso, quem? Todos os decimais e todas as frações. E aí nós podemos representar isso em forma de um diagrama. Então, eu posso falar que o conjunto dos números naturais, que são esses daqui, estão contidos no conjunto dos números inteiros. Então, os naturais estão contidos, estão dentro do conjunto dos números inteiros. E os números inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números inteiros, eles estão contidos aqui no conjunto dos números racionais e além dos inteiros que estão contidos nos racionais, todas as frações e os decimais. Isso tudo vai estar dentro de um conjunto chamado conjunto dos números reais. Mas, além desses, nós temos também um outro conjunto numérico chamado conjunto dos números irracionais. Quem são os números que contemplam este conjunto? Então, são todos aqueles números que não podem ser escritos em forma de fração. Os decimais infinitos e não periódicos. Então, um exemplo de decimal infinito e não periódico são as raízes não exatas. Por exemplo, a raiz quadrada que não é um quadrado perfeito. Raiz quadrada, por exemplo, de 5. Eu vou ter 2 inteiros, vírgula, 2, 3, 6, 0, 6, 7, 9, infinito. Será um decimal infinito e não periódico. E este decimal infinito e não periódico não pode ser escrito em forma de fração.
E nós temos aqui também, que eu coloquei para vocês, o exemplo do π. O número π é um decimal infinito e não periódico, mas nós trabalhamos com o π de forma abreviada, mas nós temos que saber que ele é um número decimal infinito e não periódico. Então, 3,141599265, infinito. E onde que esse conjunto se encaixa dentro do conjunto dos números reais? Aqui. Posso colocar ele aqui. Por que eu posso colocar ele aqui? Porque não há nenhuma interseção com nenhum outro conjunto e ele não está contido em nenhum desses conjuntos aqui. Ele está contido apenas no conjunto dos números reais, porque todos estes conjuntos formam o conjunto dos números reais, mas o conjunto dos números irracionais, ele está fora dos racionais. Agora nós vamos para o exemplo da reta numérica. Localize os números abaixo na reta numérica. Então nós temos aqui o A igual a 4. Vocês podem se deparar com alguns exercícios que tem as letras aqui e você só identifica quem são os números, ou então tem alguns exercícios que pede para você construir uma reta numérica. No nosso caso, nós temos que localizar estes números na reta numérica. Nós temos que partir do seguinte princípio, que a reta numérica, ela vai ter todos os números racionais. Então, nós colocamos como marco o 0 e a partir dele nós teremos todos os negativos e todos os positivos. A primeira dica é você observar quem é o seu maior número. No nosso caso aqui, se nós formos observar, o nosso maior número é o número 4. Então, você vai construir a reta até o número 4, do lado positivo. Então, tem o 0, que tem o marco inicial 0. Lembrando que uma reta numérica, você tem que construir utilizando uma régua. Por quê? Primeiro, pela estética, para ficar reta. E segundo, por conta das medidas. Então, as medidas têm que ter o mesmo tamanho. Então, geralmente, você vai utilizar o centímetro. Aqui no caso, eu vou representar como 1, 2, 3, porém é maior do que 1 centímetro por conta da dimensão, do tamanho. Mas é muito importante que, por exemplo, do 0 ao 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4 e para os números do lado negativo, que tenha o mesmo tamanho, indicando a mesma unidade de medida. Então, como eu disse, a primeira dica é olhar o seu maior número. No nosso caso, o maior é o 4. Então, eu vou sinalizar 0, 1, 2, 3, 4. E com o menor número, que seria o negativo, eu tenho menos 3, menos meio, menos 1,6666, então o menor número será o menos 3. Então eu vou escrever aqui, vou sinalizar na minha reta menos 1, menos 2 e o menos 3. Por quê? Porque os demais números estarão aqui. Então logo de cara eu tenho que o A é igual a 4. Então eu posso indicar aqui com a letra A. Ou simplesmente também puxar o 4. Então você pode, no caso, não estar pedindo para indicar em forma de letra ou de número, apenas que localize. Como cada número está representado por uma letra, nesse caso eu posso indicar pela letra. Por quê? Porque aí a pessoa vem aqui no exercício, vê o A, quem é o A? O número 4, e até mesmo na reta, A igual a 4. Quem vai ser o B? B é igual a menos 3. Onde está o menos 3? Aqui. Então, eu posso indicar aqui o menos 3. Em seguida, nós temos uma fração, 2 quartos. E é aí que muita gente se perde para localizar uma fração na reta numérica. A dica é a seguinte: toda fração é composta por numerador, denominador e o traço de quociente. Então, para você saber onde você vai encaixar esta fração, você vai fazer a divisão do numerador pelo denominador. Então, por exemplo, 2 quartos, eu vou fazer 2 divididos por 4, para eu saber onde que ele vai se encaixar aqui na minha reta numérica.
2 divididos por 4 não dá, acrescento um zero e uma vírgula para transformar em decimal. 20 décimos divididos por 4, 5, 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então eu tenho que 2 quartos é igual a meio, ou 0,5, ou ainda 5 décimos. E onde que esses 5 décimos está aqui na minha reta? Se aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, os 5 décimos, que é a metade, que é meio, vai estar aqui no meio, entre o 0 e o 1. E aí eu aconselho você para utilizar a régua. Então, entre o 0 e o 1, nós temos aqui o meio. Então, você vai sinalizar com a letra C. Ou ainda também escrever 2 quartos. Em seguida, nós temos a letra D, menos 1 quinto. Menos 1 quinto. Para eu saber onde que eu encaixo menos 1 quinto aqui na minha reta, eu também tenho que dividir o meu numerador pelo denominador. Então, menos 1 quinto. Eu tenho menos 1 divididos por 5. Menos 1 eu não posso dividir por 5, vou transformar em um decimal. Menos 10 divididos por 5, menos 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, menos 1 quinto é menos 0,2 ou menos 2 décimos. E onde está esse número? Menos 2 décimos. Você tem o 0, você tem o menos 1, você tem o menos meio. Então, aqui você vai utilizar a régua também para colocar os milímetros. Se você está trabalhando com centímetro, você vai trabalhar com os milímetros. Então, 0 menos 0,1 menos 0,2 menos 0,2, indicando qual letra? A D. Ou ainda, ao invés de você colocar o menos 0,2, você vai colocar o número que foi pedido, menos 1 quinto, que na realidade é o menos 0,2, que é o menos 2 décimos, que é a letra D. Agora, a letra E, que é igual a menos 1,6666, é uma dízima periódica. Menos 1,666, vamos pensar, o menos 1 está aqui, o menos meio está aqui, depois do menos 1,5, que é o menos 1,5, quem que você tem? Menos 1,5, menos 1,6, menos 1,7, menos 1,8, menos 1,9, menos 2. Se você quer saber onde vai se encaixar no menos 1,6666, ele estará entre quem? Entre o menos 1,666 estará entre quem? Entre o menos 1,6 e o menos 1,7. Então, ele está aproximadamente aqui no meinho deles. E aí, então, eu indico como a letra E. E posso colocar aqui também, ó. Menos 1,666. Lembrando que ele estará entre o menos 1,6 e o menos 1,7. Agora a letra F, 3,44444. Então, um número positivo, 3 inteiros, 4444. Onde está o 3? Aqui. Depois do 3, quem eu tenho? 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 4. Eu não estou utilizando a régua aqui, mas lá no seu caderno, na sua atividade, na sua avaliação, você utiliza a régua. E a régua, como ela já vem nos centímetros e os milímetros, fica muito mais fácil de você encontrar este número. Então, você quer encontrar 3 inteiros e 0,4444, essa dízima periódica. Se o 3,5 está aqui, aqui eu tenho 3,4. O 3,4444 estará entre o 3,4 e o 3,5, aproximadamente, antes um pouquinho da metade dele. Então, aqui eu vou ter a letra F, indicando quem? O 3,444, que é esta dízima.
Agora eu vou apagar aqui para explicar o G e o H. O G e o H são números irracionais. São números que pertencem ao conjunto dos números irracionais. Então, no caso aqui, eu tenho uma raiz quadrada não exata. Então, o resultado de uma raiz não exata, eu vou ter um decimal infinito e não periódico. Mas eu posso colocar ele aqui na minha reta? Posso, também pela aproximação. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 2 é igual a 1,4142135. Eu posso arredondar, falar que a minha raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Ou ainda, eu posso falar o quê? Que 1,41, porque eu estou arredondando, é um número um pouquinho maior, eu estou arredondando com os dois primeiros, considerando apenas as duas casas decimais após a vírgula. Então, eu posso falar que 1,41 é menor. Por que é menor? Porque eu estou arredondando, que a raiz quadrada de 2, e a raiz quadrada de 2 é menor que 1,42. Então, perceba que a raiz quadrada de 2 estará no meio de 1 inteiro e 41 centésimos e 1 inteiro e 42 centésimos. A raiz quadrada estará no meio destes dois números. Se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, entre eles eu vou ter 1,5. Esta situação está acontecendo antes. Lembrando sempre que você tem que utilizar a régua, porque ela vai sinalizar os milímetros. Então, 1,5, que seria 1,5, está mais ou menos aqui. Ou seja, com a régua está aqui, no meio do 1 e do 2. O 1,4 está aqui. Este 1,41 e 1,42 esses números, eles estão entre 1,4 e 1,5. Porque depois do 1,4 vem 1,41, 1,42, 1,43, 1,44, 1,45, 1,46, 1,47, 1,48, 1,49, 1,5. Então, você pode pôr como aproximação, se aqui está o 1,4 e aqui o 1,5, a raiz quadrada você pode indicar aproximadamente aqui. Então, como letra G, ou ainda você pode sinalizar raiz quadrada de 2, porque está aproximadamente aqui. Assim como a raiz quadrada de 7, que é quem? 2,6457513. Então, você vai trabalhar também com aproximação, porque você pode arredondar, no caso, a raiz quadrada de 7, para aproximadamente 2,64, utilizando apenas as duas primeiras casas decimais. E esse 2,64, ele vai ser um número menor que a raiz quadrada de 7, que vai ser menor que 2,65. Onde está o 2? Aqui. Onde será que está o 2,6? O 2,5 estará na metade do 2 e do 3. O 2,6 aqui, o 2,7, 2,8, 2,9, 3. Se aqui eu tenho o 2,6, essa raiz quadrada de 7 estará entre 2,6 e 2,7. Por quê? Porque ela está entre 2,64 e 2,65. Depois do 2,6, eu tenho 2,61, 2,62, 2,63, 2,64, 2,65, 2,66, 2,67, 2,68, 2,69, 2,70, que no caso seria 2,7. Então, eu posso indicar aproximadamente que a minha raiz quadrada de 7 está aqui. Por quê? Porque ela vai ser 2,64, que é o valor aproximado, vai ser menor que a raiz de 7, e a raiz de 7 é menor que 2,65. Então, você aproxima por ser um número racional.
E aqui no caso, então, nós indicamos todos os números que foram pedidos aqui, nós indicamos tanto em forma de letras, assim como nos números que estão sendo pedidos. E é desta maneira, lembrando sempre que dá dica, porque muitas vezes os alunos se confundem na hora de colocar uma fração. E aí na hora de você colocar a fração, então basta você dividir o numerador pelo denominador, você encontra um número decimal e aí então fica mais fácil de você encaixar, porque você está trabalhando com quem? Com os centímetros e os milímetros. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre os conjuntos numéricos e a reta numérica, como localizar alguns números na reta numérica. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Antes de eu me despedir, eu quero mandar um grande beijo para os meus nonos anos, que este ano estou trabalhando com os nonos anos, em especial para o pessoal do nono C, porque eles ficam, Pro, manda um salve, manda um salve. Então eu mando um beijo grande, imenso para o pessoal dos nonos, em especial o nono C. Então, muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.